Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Livro dos Salmos, Salmo de número 116. Deus seja louvado por esta bendita oportunidade que Ele concede-nos de estarmos aqui neste santuário, nesta casa de oração, para juntos celebrarmos ao grande Rei Jesus. Sou profundamente grato ao Senhor por mais esta oportunidade de estar aqui servindo esta igreja local com a exposição da inerrante palavra de Deus. Ao nosso muito querido pastor Vanderlei, obrigado pela confiabilidade uma vez mais. E, conforme tenho dito, é sempre um prazer poder estar servindo a igreja e o Senhor, e ter as mãos do Senhor sobre a minha cabeça. Deus continue sendo glorificado pela vida do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Glorificamos a Deus também pela vida da nossa querida irmã Sônia, que tem celebrado ao Senhor juntamente com esta igreja, por esta maravilhosa conquista que ela tem alcançado, que é o término da carreira magisterial, ou do magistério profissional, e a serva do Senhor tem alcançado esta bênção do descanso profissional, e ela está agradecendo ao Senhor, conforme ela mesma aqui expressou, de toda a alma, e juntamente com a igreja, ela está agradecendo ao Senhor nosso Deus. E eu não quero fugir da proposta de Deus esta noite. Há uma palavra de Deus para nós aqui neste lugar. E se eu estivesse em seu lugar, eu ficaria muito sensível para aquilo que o Senhor estará nos comunicando esta noite, com base nesta reflexão bíblica que será neste inário de número 116. Tomaremos o texto áureo deste salmo, que é o verso de número 12. Está escrito assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Quantos podem dizer amém? Amém. Assentai-vos, mesmo tendo a projeção, se possível, com o texto sagrado aberto, no nome de Jesus Cristo. Amados, dai-me a sua atenção para meditarmos naquilo que o Senhor tem proposto ao nosso coração para esta noite. Eu quero falar-lhes a palavra do Senhor, falando um pouco acerca da seguinte temática extraída deste salmo: beneficiado por Deus, tendo a vida como expressão de gratidão ao Senhor. Beneficiado por Deus, tendo a vida como expressão de gratidão ao Senhor. Eu gosto muito do inário de Israel, chamado, na nossa tradução, de Salmos. Este inário de Israel, ele é muito fascinante. E quão profundos são os sentimentos expressos
nestas poesias hebraicas. É notável, é notório, é evidente que os mais variados sentimentos são expressos dentro desta coletânea musical dos filhos de Israel. Eu tenho dito aqui repetidas vezes a esta igreja que uma das definições que mais me chamam a atenção é a definição do reformador João Calvino acerca deste inário de Israel. Calvino definirá os salmos como a anatomia da alma, porque é com base nestes salmos que conseguimos detectar e perceber os mais profundos sentimentos revelados pelo ser humano. Nós temos sentimentos como medo, preocupação, aflição, receio, inquietação, mas também temos sentimentos como coragem, tranquilidade, consolo, determinação e confiança. Todos estes sentimentos podem ser encontrados, expressos neste inário de Israel. O Salmo de número 116 é um dos mais conhecidos e reproduzidos do inário de Israel. Os textos mais citados deste inário de número 116 são os versos 12 e 15. São os versos mais reproduzidos do Salmo de número 116. Mas vale ressaltar a esta igreja que todo este texto, toda esta canção traz importantes e profundas lições práticas para a vida. Alguns têm atribuído o Salmo de número 116 ao maior músico da história de Israel, que foi o rei Davi. E João Calvino atribui este hino a Davi, e Calvino defende que este hino foi composto por Davi enquanto ele fugia de Saul. Já outros atribuem este hino ao rei Ezequias, um rei piedoso de Judá, e eles atribuem ao rei Ezequias, entendendo que este salmo é um salmo de testemunho de gratidão acerca do duplo livramento, que Ezequias recebe, que foram exatamente o cerco do rei assírio contra Judá, bem como também a enfermidade que Ezequias ele sofria e foi livre pelo Senhor. Alguns associam este salmo ao rei Ezequias como forma de gratidão, como forma de culto prestado ao Senhor. Segundo eles, Ezequias oferece ao Senhor este culto de gratidão pelo livramento ou libertação do cerco militar da Assíria, bem como também da enfermidade que ele fora curado, conforme Isaías capítulo 37 e 38. Segundo um conceituado comentarista chamado Kaidner, ele diz que este salmo revela um deleite contagiante e uma gratidão tocante, um tributo pessoal de um homem cuja oração recebeu uma resposta cumulativa. O Wisber, que é um outro conceituado escritor,
ele vai subdividir este salmo em 4 partes. O salmo de número 116, verso 1 ao verso 4, o ISB dirá que o Senhor responde às orações de seus filhos. O salmo 116, verso 5 ao verso 11, o ISB dirá que o Senhor é um Deus de misericórdia e graça. O salmo 116, verso 12 ao 15, o ISB dirá que o Senhor considera seus filhos preciosos. O salmo 116, verso 16 ao 19, o ISB dirá que o Senhor é fiel à sua aliança. Temos aqui um servo de Deus, vivendo diferentes momentos, aflição e alegria, aperto e descanso, luta e vitória. O beneficiado por Deus expressa a sua gratidão a Deus em sua vida, e ele vai entender algumas coisas, e sobre estas coisas que eu quero observar convosco esta noite. E a primeira coisa que este salmista ele entende, a gente não tem uma definição se foi Davi ou se foi Ezequias, fato é que se trata de um servo de Deus, de um piedoso servo do Senhor, que estava enfrentando esta situação, que passou por aflição, mas que experimentou também alegria, que sofreu aperto, mas que também alcançou descanso, que batalhou lutas, mas que também alcançou vitórias. E eu quero observar o que ele entendeu diante daquilo que ele passou, daquilo que ele alcançou e daquilo que ele ofereceria diante do Senhor como forma de gratidão, porque o beneficiado, ele tem a vida como a expressão máxima, como a expressão maiúscula, como a expressão superlativa de gratidão a Deus. O beneficiado, ele tem a vida como expressão máxima, como expressão maiúscula, como expressão superlativa de gratidão a Deus, porque não tem como dissociar uma vida beneficiada de uma vida de gratidão a Deus. E este salmista, ele entende algumas coisas, e eu quero observar com os amados irmãos. A primeira coisa que ele entende está exatamente do verso 1 ao verso 7 deste salmo de número 116. A sua vida em um difícil momento foi beneficiada enquanto ele orava. O salmista entende que a sua vida em um difícil momento foi beneficiada enquanto ele orava. Observe o salmo de número 116, verso 1, ele vai iniciar o hino dizendo: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Verso de número 2, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Ele está expressando aqui no início desta canção, no início deste testemunho em forma de hino, que a sua vida em um difícil momento foi beneficiada enquanto ele orava. Foi orando ao Senhor que ele pôde experimentar as mais extraordinárias intervenções de Deus. Eu vou repetir, foi orando ao Senhor que ele pôde experimentar as mais extraordinárias intervenções de Deus.
Ele se colocou a orar e Deus veio com a sua intervenção. Ele se pôs a orar e Deus rompeu a eternidade e invadiu o mundo natural com a eternidade e com seus atos miraculosos para intervir enquanto o salmista orava. Foi orando ao Senhor que ele pôde experimentar as mais extraordinárias intervenções de Deus, porque só experimentaremos as mais extraordinárias intervenções de Deus se orarmos. Experimente orar e você verá como Deus irá intervir nesta situação. Experimente plantar a vida no manto da doce oração e você contemplará, constatará, experimentará como Deus pode intervir nesta situação. Eu não conheço um servo de Deus, uma serva de Deus que não tenha orado e que Deus não tenha intervido. Quando o servo de Deus ele ora, Deus é capaz de parar o sol no meio do céu ou a terra por causa daquele que ora. Quando o servo de Deus ora, Deus é capaz de fazer o tempo parar, como fez o tempo parar nos dias do profeta Isaías. Quando o servo de Deus ora, Deus é capaz de fazer o profeta que está no palácio, no pátio do palácio real, dar meia volta e voltar. Assim diz o Senhor, Ele está acrescentando mais 15 anos de vida, porque Deus intervém na vida daquele que ora. Intervenções do Senhor acontecem quando oramos. Intervenções do Senhor invadem o mundo natural e tudo aquilo que é natural é expelido pelo sobrenatural de Deus, porque as intervenções de Deus começará a acontecer. Começará a acontecer. Ele entendeu que no difícil momento da vida, ele foi beneficiado enquanto orava. Você ora e Deus intervém. Você ora e Deus entra em cena. Você ora e você experimenta os extraordinários atos de Deus. E ele está entendendo isto. A minha vida foi beneficiada enquanto orava. Por isso eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha oração, verso 1, porque Ele inclinou os seus ouvidos, verso 2, e como resultado dele ter ouvido a minha oração e ter inclinado os seus ouvidos, isto gera uma certeza para toda a vida. Eu não quero ficar distante, eu não quero sair da oração, por isso invocá-lo-ei enquanto viver. Eu sei o que a oração produz. Eu sei os resultados da oração. Oração atrai a intervenção de Deus. Ai, meu Deus. Eu estou sentindo fluir do Espírito de Deus aqui esta noite. É um culto em ações de graças, mas o Espírito de Deus, Ele flui e se move aqui em nosso meio esta noite, e Ele está dizendo: você ora e eu intervenho.
Enquanto você ora, eu trago sobre você as minhas extraordinárias intervenções. Eu não sei em que área você precisa, eu não sei qual é a situação da tua vida, mas Ele está dizendo para você: se você orar, se você clamar de todo o seu coração, extraordinárias intervenções virão. E quando a intervenção vem, não tem nada e ninguém que impeça. As circunstâncias querem até impedir, mas as intervenções extraordinárias de Deus vêm como rolo compressor. Passa por cima de quem ficar na frente. As intervenções de Deus estão vindo sobre nós esta noite. As intervenções de Deus estão vindo sobre nós esta noite. Porque há alguém orando e Deus está contemplando o seu coração. Deus está perscrutando o seu coração. Deus está vendo o seu coração. Ele está vendo que o altar chamado coração está ardendo em chamas. E sacrifícios espirituais estão subindo diante das narinas do Senhor, e Ele está dizendo: eu estou trazendo intervenções sobre a tua vida. Creia nesta palavra. Intervenções de Deus, intervenções de Deus, intervenções de Deus, intervenções de Deus, santos obreiros do altar do Senhor, intervenções. Ai, keia che canto varraia, lemanturi bicanto reverreia, bachuri bihai. Intervenções de Deus, não tem nada que fique na frente. Os espirituais já sabem quando Deus está intervindo. Os que possuem discernimento do Espírito já sabem como Deus está intervindo. Sua vida, em um difícil momento, foi beneficiada enquanto orava. E o salmista, ele declara em qual situação ele buscou ao Senhor e alcançou o favor divino. E o tempo que ele buscou ao Senhor foi um tempo desfavorável. E mesmo sendo desfavorável, ele não deixou de buscar ao Senhor. Observe o verso de número 3. Qual era a situação do salmista? Ele vai revelar sentimentos de morte e profunda angústia. Ele declara: cordéis da morte me cercaram, e angústias, no plural, do inferno ou do abismo se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Ele está aqui descrevendo uma situação real. Essa situação aqui não é uma situação imaginária, mas é uma situação real. Ele estava tendo sentimentos de morte e profunda angústia. É como se ele estivesse dizendo: eu pensei que iria morrer, eu pensei que estava tudo terminado, mas aquele cuja vida aparentemente tinha acabado, expressa no verso de número 4, angústias do inferno se apoderam, cordéis da morte o cercam. Mas olha o versículo 4, diante desta situação ele expressa: então. A morte está me cercando, angústias do abismo se apoderaram de mim.
Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Eu gosto da tradução TEB, que é a tradução ecumênica da Bíblia. O texto TEB traz a seguinte tradução: então chamei o Senhor pelo seu nome. Então chamei o Senhor pelo seu nome. Sabe o que o salmista está dizendo? Ao chamar o Senhor pelo nome, ele estava dizendo: eu sei quem o Senhor é. Eu sei do que o Senhor é capaz de fazer. Ai, Jesus. Alguém que está lhe chamando pelo nome esta noite. E ele está dizendo: Senhor, eu sei quem o Senhor é. Eu sei do que o Senhor é capaz de fazer. Memorize isso. Memorize isto. Intensas orações nos trazem profundas convicções. Quanto mais intensa for a sua oração, mais convicto de coisas de Deus você será. Intensas orações nos trazem profundas convicções. Observe o verso de número 5, ele estava convicto de que o Senhor é piedoso, justo e misericordioso. Observe o verso de número 6, ele estava convicto de que o Senhor guarda os simples ou os inocentes. Observe o verso de número 7, ele estava convicto de que a sua alma poderia repousar, pois o Senhor te fez bem. Intensas orações nos trazem profundas convicções. Você está orando intensamente esta noite? Você está se derramando diante do Senhor sem reservas? Se você ora intensamente esta noite, convicções de Deus tomarão conta da tua alma. Convicções de Deus tomarão conta do teu ser. Convicções de Deus tomarão conta do teu coração. Em segundo lugar, este salmista entende que o beneficiado precisa, repita após mim, o beneficiado, a título de ensaio ficou bom, o beneficiado precisa. Reticência. O que ele precisa? Verso de número 9. Aquele que alcança o favor do Eterno, isto é, aquele que foi beneficiado pelo Senhor, precisa de 3 coisas. Primeiro, de um propósito. Verso de número 9. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Aquele que foi beneficiado pelo Senhor precisa. Segundo, de uma memória. Verso de número 10. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Lembrar-se de como estava e de como está. Como você estava? Como você está? Terceiro, o beneficiado precisa, verso de número 11, reconhecer a sua fragilidade.
Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Ele está revelando aqui a sua fragilidade. Diga assim: o santo é de barro. Somos frágeis. Temos fragilidades. Quem nunca se precipitou? Quem nunca não falou bobagem? Quem nunca se precipitou em palavras? Todo homem é mentira. Ele está revelando a sua precipitação, a sua fragilidade. Propósito, memória e fragilidade são elementos presentes na vida dos campeões de Deus. Vou repetir: propósito, memória e fragilidades. A natureza humana está aí. Eu sei que muitas das vezes você quer se apresentar como alguém que tem uma força interminável, mas isso não é verdade. Mas o propósito, a memória e a fragilidade, porque somos seres não robóticos, mas seres humanos, fazem parte da vida dos campeões de Deus. E eu vou encerrar agora. Em terceiro lugar, ele entende que uma vida beneficiada pelo Senhor precisa ser uma vida grata. Ele entende que uma vida beneficiada pelo Senhor precisa ser uma vida grata. Verso 12 ao 19. Vou concluir daqui a alguns minutos. Um dos textos mais citados é o verso de número 12, ora lido esta noite, tanto na leitura introdutória como na leitura para exposição da palavra. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Pergunta: é possível retribuir ao Senhor à altura? Resposta: não. É possível retribuir ao Senhor à altura? A resposta é não. Mas o sentimento de gratidão precisa gerar em nós o inevitável sentimento de reconhecimento. O sentimento de gratidão precisa gerar em nós o inevitável sentimento de reconhecimento. Eu preciso agradecer, mostrando que eu estou grato. Isso se faz com a vida. Nossa vida precisa refletir uma profunda gratidão a Deus. E o salmista retribuiria a bondade do Senhor para usufruir dela mais e mais. Por esta razão, ele seria grato. Ele seria grato de 3 formas. Número 1, ele seria grato tomando o cálice da salvação. Verso de número 13. Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. A Tebe traz a tradução: erguerei a taça da vitória. Este cálice, ele era erguido após uma vitória, e ele era erguido durante um grande banquete na presença dos convidados. Este cálice também aponta para a oferta de libação que era levada perante a face do Senhor. E eu tenho dito aos irmãos aqui que a oferta de libação era aquela oferta derramada sobre o altar do Senhor até a última gota, sem reservas.
sem reservas, e ele seria grato tomando o cálice do Senhor. O salmista quer tornar notório que só chegou onde chegou, pois o Senhor o livrou. A salvação não é mérito próprio, mas a intervenção graciosa de Deus. Tomarei o cálice do Senhor. Por que você não tem tornado notório o que Deus tem feito na sua vida? Por que você não tem tornado notório o que o Senhor tem feito na tua vida? Amados, todos os dias, milhões de pessoas morrem. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas sobre a face da terra. E todos os dias, milhões de pessoas morrem. Na pandemia, milhões de pessoas foram embora. Jovens, adultos, anciãos. E você está aqui. Você acha que você ficou aqui porque você é bonzinho? Você acha que você ficou aqui porque você é engraçadinho? Você acha que você ficou aqui porque você é bonitinho? Foi a intervenção graciosa de Deus na sua vida. Então, torne notório aquilo que Deus tem feito na tua vida. O milagre de nós acordarmos com vida e anoitecermos com vida não é um milagre miraculoso, é um milagre chamado ordinário, mas não deixa de ser milagre. Tomarei, erguerei a taça da vitória. A taça aqui não é taça de competição, é uma taça mesmo. Torne notório a sua gratidão ao Senhor. Por essa razão ele seria grato, tomando o cálice do Senhor, verso de número 14, pagando seus votos publicamente. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Os votos em tempos difíceis não são barganhas com Deus, mas uma evidência da intenção séria de aprender com uma experiência e sair dela como uma pessoa melhor e mais dedicada. Voto não é barganha com Deus, mas é uma evidência de uma intenção séria de aprender com uma experiência e sair dela como uma pessoa melhor e mais dedicada. Aí, em clima de gratidão, um texto que é muito citado em velório, verso de número 15. Em clima de gratidão ele dirá, na tradução está aí, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Mas o texto hebraico traz, o Senhor vê com pesar a morte dos seus santos. A versão portuguesa parece que Deus se agrada quando um santo morre. Mas essa não é a interpretação fiel do texto. A interpretação fiel do texto é: custoso para Deus permitir que um fiel morra. Porque Ele sabe que fiel é grato, pastor Vanderlei. Porque Ele sabe que fiel é grato. Porque ele sabe que fiel, ele vive em gratidão ao Senhor, por isso é custoso. É como se o salmista estivesse dizendo: enquanto o Senhor não estiver cumprido o seu propósito na vida do seu santo, aquele que está debaixo do propósito de Deus está proibido de morrer. E quem proíbe de morrer não sou eu. Quem tem a palavra da vida é Ele. Por isso Davi, no salmo vizinho, no salmo de número 118, verso 17 e verso 18, ele diz: não morrerei,
mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Por que Ele não me entregou à morte? Porque Ele tem propósito. É tendo isso em mente que o salmista está disposto a devotar suas forças e vida prolongada ao serviço do Senhor. O Senhor está me mantendo vivo, então eu estou disposto a devotar todas as minhas forças e vida prolongada ao serviço dEle. O que você tem feito com a vida que o Senhor tem lhe dado? Gratidão e vida em Deus e para Deus são inseparáveis. E é neste sentimento, neste clima de gratidão, verso de número 16, o salmista ele traz a seguinte afirmação: ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Ele está dizendo: o Senhor considera o nosso histórico e a nossa condição. Eu sou filho da tua serva, e eu não sou apenas filho da tua serva, eu sou teu servo também. Ele seria grato não apenas tomando o cálice da salvação, ele seria grato não apenas pagando os seus votos publicamente, ele seria grato oferecendo sacrifício de louvor. Verso de número 17: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Tomando o cálice da salvação, pagando os votos publicamente e oferecendo sacrifícios de louvor. E o que é sacrifício de louvor? Sacrifício de louvor é aquele que nos custa. Sacrifício de louvor é aquele que nos custa. Sacrifício de louvor é quando as circunstâncias nos dizem: fiquem calados, mas nós abrimos a boca e cantamos ao Senhor. Sacrifício de louvor é quando as vicissitudes, as circunstâncias adversas querem tapar a nossa boca e nós abrimos os nossos lábios para cantarmos louvores ao Senhor. Quem oferece sacrifício de louvor não enxerga barreiras, oposições e impossibilidades. Por isso o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 15 e 16, ele diz: portanto, ofereçamos sempre por Ele quem? Por Jesus, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Sacrifícios de louvor é quando todas as portas estão fechadas e você abre a boca para adorar. Sacrifício de louvor é quando o corpo está enfermo, mas mesmo assim você abre a boca para adorar. Sacrifício de louvor é quando as ondas estão agitadas, o mar está revolto, a tempestade está quase que avassaladora, e você abre a sua boca cantando ao Senhor. Você está oferecendo sacrifícios de louvor. É cantando mesmo sem força, é adorando mesmo quando todas as coisas estão contrárias. E há alguém que está oferecendo ao Senhor esta noite sacrifício de louvor.
Quantos oferecem ao Senhor esta noite sacrifício de louvor? E vou concluir agora. O salmista conclui seu impactante testemunho em forma de canção, dizendo que celebraria ao Senhor, verso 18 e 19, na presença do povo. Isso revela comunhão. Eu não quero celebrar isolado. Eu quero celebrar no meio do povo. Eu quero estar junto do povo de Deus. Eu quero cantar vitória no meio do povo de Deus. Ele está revelando a sua comunhão com o povo de Deus. Ele quer compartilhar a sua alegria com o povo do Senhor. Ele celebraria ao Senhor na presença do povo, comunhão, e nos átrios da casa do Senhor, devoção. Tem que ser na casa de Deus. Eu posso até depois ir comer uma pizza, mas tem que ser primeiro junto com o povo do Senhor. Eu posso até depois sair com a minha família para celebrar, mas primeiro tem que ser com o povo do Senhor. Se coloque sobre os pés, por gentileza. Senhor, graças te dou esta noite. Muito obrigado pela exposição da tua santa palavra. Estamos tomando posse, ó Senhor, de tudo quanto o Senhor tem nos transmitido através da tua boa palavra. Continue, Senhor, com as tuas mãos estendidas esta noite. Ó Senhor, os teus filhos estão aqui, crendo que enquanto eles oram, extraordinárias intervenções do Senhor vêm sobre nós esta noite. Eles estão oferecendo ao Senhor, ó Pai, em forma de gratidão, um culto verdadeiro, um culto racional. Continue abençoando o teu povo com paz. Continue abençoando o teu povo com as tuas ações miraculosas. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.